Oi, gente, estamos começando mais um Pode Tudo. Estamos recebendo aqui o novo. Olha aqui, ó. A camiseta bonita, hein? Novo Agente Boa, Respeita o Brasil. Estou é isso recebendo aí. aqui pré-candidato a prefeito de São Carlos, o Mário Casale. Seja muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado, Branco. Um prazer muito grande estar aqui. É uma honra. Obrigado pelo Ô, Mário, convite. vamos começar o seguinte, se apresentando. Quem é o Mário Casale, para quem não conhece ainda, e vai começar a conhecer a partir de agora? Legal. Branco, eu sou uma pessoa que viveu em São Carlos boa parte da vida, indignado ao ver a cidade muito mal cuidada. Fui formado para ser um industrial. A minha vida toda eu tive a educação dos meus pais para ser o presidente da Casale, digamos assim, que daria continuidade ao legado do meu pai, junto com as minhas irmãs também. Todos nós fomos criados para sermos industriais. E eu fui nessa linha, me formei em engenharia de produção mecânica aqui em São Carlos, na USP, fui trabalhar em banco em São Paulo. E durante muito tempo eu acreditava que era isso que eu ia ser. Eu estava na cabeça que eu ia continuar trabalhando na empresa da minha família e assim eu fui crescendo. Entrei lá em 2011, depois de muitos anos fora, voltei em 2011 e comecei a estruturar mais o negócio junto com a minha família. Fui trabalhando lá dentro em diversas funções. E em 2018, com essa indignação que eu falei, de sentir que a cidade estava sendo muito mal cuidada, a gente resolveu, eu e alguns amigos, montar um grupo de trabalho voluntário. A gente criou um grupo chamado Move Sanca. E esse grupo, ele foi criado com o objetivo de transformar São Carlos numa cidade modelo. Isso no ano de 2018. 2018, há 6 anos. O nosso objetivo era transformar São Carlos numa cidade modelo. A gente sonhava, né? A gente não imaginava que, sei lá, que com trabalho voluntário era impossível. Hoje eu vejo que é impossível você querer colocar um objetivo como esse para um grupo de trabalho voluntário. Mas era o que a gente queria, era o nosso sentimento. Então a gente se uniu e começou a fazer projetos. Começamos a fazer diversos projetos pela cidade, para adotar a praça pública, para cuidar da cidade, projetos para resolver a questão das enchentes, para melhorar as doações, fazer gestão de doações. Durante a pandemia fizemos um projeto de rastreamento de contactantes para reduzir a proliferação do vírus e também deixar o comércio mais aberto. Enfim, foram vários projetos que a gente foi fazendo, mas com o tempo, Branco, eu fui vendo que aquilo estava me deixando desgastado, porque eu sentia que eu estava correndo, mas não saía do lugar, estava em cima de uma esteira. E aí o que aconteceu? O pessoal do Partido Novo me procurou e falou assim: Mário, muito legal o trabalho que você está fazendo, você tem um perfil super bacana, você não vai conseguir fazer o seu projeto com trabalho voluntário. Se você quiser de fato fazer mudança, você tem que ir para a política. E não é uma coisa que eu pensava, Branco. Eu nunca refleti sobre ser um político. Na minha cabeça, eu ia ser um industrial, né? Então, para mim, aquilo ali foi uma coisa que me fez pensar muito. Eu comecei a refletir muito sobre o que eu estava gostando de fazer mais. Então, eu comecei a refletir, poxa, eu estou indo na empresa trabalhar, estou indo no Move Sanca fazer esse trabalho voluntário. E eu percebi Esse projeto, ele era na cidade toda? Como é que funcionava? na cidade toda, por projetos. Mas só para concluir aquela parte, eu já te respondo. Então, eu comecei a perceber que eu estava gostando mais de fazer o trabalho voluntário do que na empresa da minha família. Então, eu falei assim, poxa, por que não eu fazer da minha vida, a maior parte do tempo, nisso? Trabalhar de forma voluntária, ou, enfim, no começo é voluntário, depois, se eu me tornar realmente o prefeito, vai ser remunerado, mas por que não focar no social, focar na cidade como um todo, na sociedade, né? Gastar a maior parte do meu tempo, ao invés de trabalhar na empresa, trabalhar pela sociedade. Então, eu percebi que era o que eu gostava, então eu decidi focar minha vida nisso. Por isso que eu tomei essa decisão. E aí, em 2020, eu tinha assumido como presidente da empresa, então eu fiquei 3 anos e pouquinho como presidente. E ano passado, em outubro, eu saí da presidência para me dedicar a esse projeto, tá? E aí você me falou sobre quais tipos de projetos, né, do Isso, Move Sanca? o projeto ele atendia como, em quais locais da cidade, tinha uma sede ou era um apoio aí à população? Não tinha sede, a gente não tinha nem CNPJ, porque uma vez eu comecei um projeto também durante a faculdade
E era de apoio a asilos, a gente ia conversar com os idosos, eu dava aula na Casa Aberta, eu comecei isso. Depois, com o tempo, eu resgatei lá de trás, falei, poxa vida, eu já comecei lá atrás a fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu comecei a pensar sobre minha história, né? E lá atrás eu comecei um projeto em que a gente foi atrás de criar uma associação, fazer CNPJ, e foi aí que desandou a coisa. Então, no Move Sanca, quando a gente começou, até teve uma reunião com o pessoal, não, vamos formalizar tudo. Eu falei, gente, vamos tentar não formalizar e só formalizar se realmente for necessário. Então, a gente nunca se formalizou, nunca teve sede, nada. A gente se reunia em diversos locais diferentes, muitas vezes foi lá no pessoal do Novo Lab que autorizaram a gente a usar o espaço deles, a gente fazia reuniões quinzenais, e a gente tinha frentes de trabalho. Então, eu era responsável, por exemplo, além de coordenar o grupo pela maior parte do tempo, eu fui responsável pela frente de trabalho Cidade Inteligente. Então, dentro da minha frente de trabalho tinha um projeto chamado São Carlos 2050, que a gente planejava o futuro, a gente queria juntar a cidade, seja a iniciativa da sociedade civil organizada, seja a população, nosso projeto era juntar todo mundo para pensar São Carlos no longo prazo. Esse projeto acabou não saindo do papel porque chegou a pandemia e aí a gente ia fazer reuniões e tudo e aí acabou parando no meio, tá? Mas esse era um dos projetos que estava comigo, um projeto chamado Investe Sanca, que era um projeto para uso de leis de incentivo em São Carlos. Por exemplo, Lei Rouanet, que todo mundo conhece, né? Muitas vezes pelo lado ruim, mas tem um lado bom da lei, que é você apoiar projetos culturais que são interessantes. Então, a Casale Equipamentos, a empresa da minha família, não utilizava nenhum tipo de lei de incentivo. E a gente começou a usar tanto a lei de incentivo à cultura, através, por exemplo, de investimento lá no Chorando Sem Parar, lá em São Carlos, você deve conhecer o projeto. Sim. Projetos para esporte, por exemplo, o tênis, do Tênis Mais, o projeto do judô do Seba, projeto para crianças e adolescentes. Então, vários projetos que, ao invés de mandar o dinheiro para Brasília ou para São Paulo, as empresas podem manter o dinheiro aqui em São Carlos para melhorar a vida das pessoas, para ter mais oportunidade para crianças e adolescentes, tirá-las da rua. Então, só alguns exemplos, tem bastante projeto, tá? Mas foram projetos, na maioria das vezes, sempre pensando em como estruturar melhor a cidade. Teve a questão das enchentes, a gente fez projeto, levou para a prefeitura um projeto para resolver a questão das enchentes no longo prazo, seria uma governança de como a gente poderia se organizar como cidade para pensar em soluções e implementar soluções no longo prazo. Então, tudo aquilo que a gente levou lá para a prefeitura, infelizmente, Branco, não rolou. E foi uma coisa que me frustrou demais, porque eu demandava energia, eu me aplicava muito, mas chegava na hora do vamos ver, a prefeitura até nos dois projetos, tanto do rastreamento de contactantes quanto do enchente zero, falaram que ia implementar, que ia fazer, que ia dar certo. Aí depois sumiu, nunca mais consegui marcar reunião, e a coisa, infelizmente, não rolou. E aí veio a política, entrou na sua vida. Sim. Entrou o Novo. E hoje você tem um grupo novo. Quantas pessoas fazem parte desse grupo lá em São Carlos? O Novo é um partido que ele é novo mesmo? É novo. Bom, o partido é novo. O partido começou, a primeira eleição que o Novo participou foi em 2016. Um partido novo. Só em 4 cidades, 4 capitais em 2016. Depois, em 2020, participou em um pouco mais de cidades. Então, é um partido que mudou muito. Ele teve a época do Amoedo lá atrás, aí o Amoedo saiu. O Amoedo teve uma parte muito boa de criar o partido, de fundar o partido, e ele fez uma governança tão boa. Governança é a forma de tomar decisões dentro do partido, né? Então, ele fez de uma forma tão boa que a hora que ele quis ser dono do partido, o partido foi lá e falou, não, você não vai ser dono porque esse partido não tem dono. Está escrito lá no estatuto como funciona. É o único partido que você vê que realmente não tem um dono, entendeu? O partido está organizado entre as pessoas para tomar as decisões. E aí ele saiu. E hoje o partido está crescendo muito, porque ele estava segurando muito o partido, né? Tanto que em 2020 São Carlos não teve nenhum candidato, nem a vereador, pelo Novo, nem nada, porque na época o Amoedo não queria que o partido crescesse por medo de, em algum lugar, dar problema e tal. Então ele ficou... Problema, assim, de corrupção mesmo. Ele queria manter uma imagem de um partido ilibado, então todo mundo ia ter que crescer muito devagarzinho e tal. E aí o partido entendeu que, olha... Não dá para a gente crescer desse jeito e virar um partido grande. Quanto vai demorar 100 anos para a gente virar um partido grande desse jeito? A gente tem que crescer rápido e aonde der problema, se der problema, corta o cara. O comitê de ética corta e acabou, entendeu? Agora, não dá para ficar segurando o partido. Então, é um partido hoje que mais cresce no país. Tanto do ponto de vista de número de filiados, quanto em proporção, quanto em quantidade de filiados. Está crescendo muito.
E São Carlos tem um grupo forte do Novo. Muito forte, muito forte. Tem os pré-candidatos a A vereadores. gente está lá. com a chapa completa, com os pré-candidatos a vereadores. Tem muita gente que apoia. E no caso Novo, ele não tem uma coligação. Vocês vão lançar a pré-candidatura a prefeito e pré-candidatura a vereadores. Branco, a gente sempre esteve aberto a fazer coligação, tá? O que a gente deixa muito claro é que é a coligação que refletem os princípios e valores do Novo. A gente não vai abrir mão disso. Cara, em resumo, basicamente nós estamos falando de competência e honestidade, tá? Então, assim, o partido que quiser compor com a gente, sabendo que a gente vai colocar gente técnica e honesta na prefeitura, nos cargos de confiança, nos secretários, tá bom, tá ok. Nós estamos abertos a isso, completamente abertos. Estamos em negociações nesse momento, tá? Isso acontece. Então, há essa hipótese. Mas, até o momento, não fechamos com ninguém, porque realmente, dentro desses termos, não foi possível. A gente tem aí dos pré-candidatos, tem o Newton Lima, que já foi prefeito por 2 mandatos, já foi deputado. Temos aí também... Já fez a parte dele, né? Pode deixar outros já fazerem, fez a sua né? história, vamos dizer, política, pode deixar né? outros fazerem, né? Tá aí concorrendo, de novo, né? É o povo que vai decidir. Mas aí a gente tem o Neto Donato, que também esteve dentro do governo Também Ayrton já Garcia. fez a parte dele. Esteve dentro do governo aí do Ayrton Garcia, né? Disputou acho que foi uma eleição, não lembro agora. Ele disputou duas eleições aí. Reduziu a quantidade de votos na segunda, né? E Mas acabou ainda aí assim ficou em sendo segundo derrotado aí pelo Ayrton Garcia. E temos, no seu caso, um novato chegando agora. lugar. Temos aí um candidato que tem aí uma vivência, uma experiência, temos um candidato que esteve aí por algum tempo dentro do governo e temos aqui o novo. O novo. E qual que é o diferencial do novo hoje? Qual é o diferencial do Mário Casale para os outros 2 pré-candidatos? Tá. Principalmente o fato da gente não entrar na prefeitura com o rabo preso, com os outros devendo favor e, portanto, podendo fazer gestão de verdade. Porque o que acontece, Branco? Os políticos estão acostumados a serem eleitos com um monte de cabo eleitoral pedindo voto para eles e eles, a hora que são eleitos, precisam pagar esses favores com cargos. E aí, esses cargos, eles colocam pessoas que, na maioria das vezes, a gente não pode generalizar, mas na maioria das vezes não têm a competência técnica para estar na função que está. E, além disso, eles incham a máquina. O que quer dizer isso? Eles criam cargos novos para pagar esses favores políticos. Então, aí o pessoal está usando o nosso dinheiro para pagar os cabos eleitorais deles pelo serviço de pedir voto, e aí ele não consegue governar a cidade direito, porque ele tem um orçamento, São Carlos tem um orçamento esse ano de 1 bilhão, mais de 500 milhões de reais. Né? É dinheiro pra caramba. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Agora, quando você tem gente que não é técnica na área, faz gestão ruim. E com gestão ruim, é claro que o serviço público vai ficar ruim. Então, o que a gente percebe é a cidade adoeceu junto com o prefeito. Conforme o prefeito foi adoecendo, a cidade foi piorando os serviços públicos. Você citou o Neto Donato, entrou na prefeitura, depois que ele entrou, as coisas só pioraram. É só perguntar para o povo. O povo na rua fala isso. Então, o diferencial não vai ter cargo. Não tem assim, tem cargo, mas assim, técnico. Tem cargo técnico, não vai ter lá um exemplo assim, eu tenho aqui um fulano lá de outro partido, ele vai me ajudar aqui, eu vou prometer um cargo para ele. Não tem. Não tem. O que acontece? Só para completar, então, vamos falar que normalmente isso acontece. A gente está vendo aí que São Carlos começou com pelo menos uns 6 pré-candidatos lá atrás, 7, e reduziu para 3, né? E você continua firme e forte. Tem possibilidade de se juntar aí com o Newton ou com o Neto? De forma alguma. Não tem a mínima chance. Eles são farinha do mesmo saco, Branco. Nós somos diferentes. Falando em branco, farinha branca do mesmo saco. Então não tem possibilidade. Nenhuma, zero. O projeto deles é completamente diferente do nosso. Não tem nada a ver. E alguém chegou a falar assim, Mário, eu acho que você não vai conseguir chegar até o final com esse projeto aí. Alguém chegou a te dar uma desanimada, desacreditar do projeto? O Branco, o que eu mais ouço é isso. Isso é normal. As pessoas chegam e falam, dessa vez não dá, mas na próxima vai dar, porque você está indo bem e tal. É normal, eu conversei com o Adriano Silva lá em Joinville, ele falou que era a mesma coisa. Inclusive, lá atrás,
quando ninguém imaginava, né, que a gente... Pô, hoje a gente já está com 8% um mês atrás, hoje já deve estar mais, né, de intenção de voto. O pessoal achava que a gente não ia nem pontuar, entendeu? Oh, que boa sua intenção, pena que não tem chance. Mas como não tem chance? Por que não tem chance? Não, porque você sabe, política é difícil. Não, quem vai mandar é o povo. O povo é que vai votar no final. Só dá para saber ali no dia 6, na hora que fechar a urna, o que vai acontecer. Fechar a urna. Porque, então, assim... porque o eleitor pode falar muita coisa, mas ele, a urna, é um momento único, né? É um momento diferente. Eu mesmo já cheguei na eleição a fim de votar em um candidato. Cheguei lá, a eleição eu vou votar em tal candidato. Fui decidido. E na hora de apertar o botão lá, muita coisa pesou. Eu falei assim, não, eu mudei meu voto na hora. Na hora. E não foi uma eleição, foi pelo menos umas 2 eleições. Se você tivesse participado de uma entrevista lá, de uma pesquisa, você tinha falado uma pessoa, eu falei, você votou em outra. Exatamente, já cheguei a falar, ó, eu decidi, vou votar em uma pessoa. E na hora, acabar mudando o voto ali. Então, é um momento único. Sim. Pois é, e o que acontece? São Carlos quer novidade. Essa pesquisa da DBC que foi feita, inclusive hoje ou ontem a gente soltou um vídeo mostrando, eu fui nas ruas fazer a pergunta que foi feita na pesquisa da DBC, que é uma pesquisa que fala assim, ó, você preferiria, era alguma coisa assim, quem você gostaria que fosse o próximo prefeito, ou tipo do prefeito na próxima gestão? E aí falava assim, um político que já tenha sido prefeito de São Carlos, um político que já participa de gestões há muitos anos, ou um político novo e que tem experiência em gestão. Basicamente, eles colocaram um perfil, na época, o meu, o do Neto e o do Newton. Era só os 3, porque o Edson não participou dessa, mas o Edson teria o perfil também do Neto, né, se fosse. Então, eles colocaram os perfis. Por quê? Porque envolve desconhecimento também. Porque as pessoas só votam em quem conhecem. Então, como eu sou uma pessoa nova, estou entrando agora na política, muita gente ainda não conhece. Então, o que acontece? Quando eles fizeram essa pergunta, 45,5% das pessoas falaram, eu quero um político novo, que nunca tenha sido candidato antes, mas que tenha experiência em gestão. 22, alguma coisa assim, 21% falou que gostaria de alguém que já tenha sido prefeito e 14% alguém que participa em diferentes cargos, né, em diversas gestões e tal. Então, isso mostra o quê? A população quer novidade. Até eu convido as pessoas para entrar lá no meu Instagram para ver esse vídeo. É Mário Casali, tá no meu TikTok, no meu Facebook também, Mário Casali 30. Então, vão lá para ver esse vídeo. Eu entrevisto pessoas na rua, a maioria não me conhece, não me reconheceu nem nada, o que já era comum, porque um ou outro depois reconheceu, falou, você que é o Casali e tal, mas a maioria ainda não estava conhecendo, né? Então, e essas pessoas falavam que eu quero um político novo e tal. E depois eu falava, eu sou Mário Casali, sou pré-candidato a prefeito, etc. Aí, rapidamente, há uma adesão. E isso acontece muito. Eu vou sempre nas ruas conversar e as pessoas querem uma pessoa nova. E aí, quando conta a história da minha família, da empresa, entende um pouquinho do trabalho voluntário, as pessoas percebem, né, que a capacidade de realmente fazer uma gestão boa e o motivo, né, a motivação, que é uma motivação de querer ajudar a cidade, né? Mário, o Maicon Ernesto está aqui, viu? Ele tem uma pergunta aqui, se é possível, caso o Mário Casali seja eleito, é possível aumentar o número de ambulâncias do SAMU? Ele falou que meu sonho é ver uma base do Corpo de Bombeiros e SAMU juntas no grande cidade Araci. Isso tem que ser aumentado, inclusive o Maicon já falou até sobre ambulância sobre moto, né? Não sei o nome, não tem um termo técnico para isso, mas motolância. Motolância, termo técnico bonito, né? Motolância. Então, para ter mais agilidade para os primeiros socorros, que a gente já tem aqui, mas poderia ter mais. Então, com certeza, a gente tem que fazer grandes investimentos na saúde. A saúde, inclusive, é o que a gente mais ouve de reclamação. Hoje, a saúde e a segurança estão lá em cima, em termos de reclamação, e depois transporte público, a gente também ouve muita reclamação. E na saúde, a gente tem reclamações diversas, não só essa questão da ambulância, da demora para chegar. Lá no Araci, a gente estava outro dia lá fazendo uma reunião e a gente ouviu reclamação, inclusive, exatamente disso, de demora para chegar a ambulância na Araci, da pessoa ir lá e falar assim, poxa, mas aqui na UPA tem uma ambulância, o cara está ali no chão que sofreu um atropelamento. Não, a gente não pode tirar porque tem toda uma forma de organizar, se sai aqui, depois eu não posso atender lá, não sei o quê, então eu ficava esperando vir da cidade. Então, assim, tem muita coisa para fazer
e que é problemas de gestão, de organização, de olhar o problema, fazer um diagnóstico e entender como Que aí o cara tá lá solucionar. no Araci, a ambulância sai lá do centro da cidade, muitas vezes. Muitas vezes, porque ele estava explicando, eu não fui a fundo nesse problema, ele estava explicando que não poderia sair de lá porque ele estava de plantão. Se saísse dali para pegar a pessoa na rua no Araci, ele teria que... ele poderia perder uma emergência que teria lá dentro da UPA, de alguém chegar lá, enfim. E São Carlos é muito grande, né? É uma cidade muito grande. Para sair de uma ponta a ponta do Araci, o tempo... Uma cidade grande. Você pega o próprio Araci, por exemplo, você não tem um posto policial lá. O grande Araci, se você pensar, é o tamanho de uma cidade. De 70, maior, 80 né? mil habitantes. Poderia ser uma cidade. Ele não tem um posto policial. Então, Dá para colocar 2 Ibaté lá dentro e um Ribeirão Bonito. Então, exatamente. Então, assim, falta, né? A gente conversa muito com as pessoas de lá e falta uma atenção especial, né? Aos bairros lá do Grande Araci. Ó, o Marcos Factor, eu voto Mário Casale, a Graça Batista mandou um boa noite, o Dan Andrade mandou boa noite, o Marcos José Ambrósio mandou renovar São Carlos, 100% Partido Novo. O Obrigado. Fábio Canavês falou pro Vitor fazer uma pergunta aqui. Um abraço pro Vitor. O Fábio Canavês, meu prefeito é Mário. O Vitor Martins, Mário Obrigado. prefeito. Luiz Antônio Panoni tá aqui, ó. Parabéns, Mário. Excelente performance, participando com a gente também. Obrigado, Essa é a galera. Panoni. Um abraço, Panoni. Essa é a galera aqui do nosso Facebook, mas lembrando, a gente tá ao vivo também, vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. A nossa live vai ficar ao vivo também aí no nosso Instagram, vai ficar gravada, na verdade, ainda tá ao vivo nesse momento no nosso Instagram e também no nosso YouTube. É só seguir lá tudo, Rádio Tudo Um Pouco, no Instagram, no Facebook e também no YouTube para você acompanhar essa entrevista. Ou agora ao vivo, você pode assistir depois aí e ver um pouquinho. Quando você era pequeno, você imaginou que você ia entrar para política? Nunca. Jamais? Jamais. Quando você era pequeno, queria ser o quê? Qual era seu sonho? Você lembra? Todo mundo tem um sonho. Na verdade, desde pequeno, Branco, eu acompanhava meu pai nos negócios, ia nas feiras, a minha mãe junto, eles sempre envolveram muito a gente. Então, na minha cabeça, eu ia ser um industrial. Até era um peso para mim, eu ficava pensando, nossa, eu vou ter que cuidar da empresa um dia. Quando eu era pequeno, eu ficava vendo meu pai trabalhar, meu pai já falava pra gente, vocês vão ser os nossos sucessores, vocês vão cuidar do negócio. Então eu pensava, nossa, eu vou ter que fazer o que o meu pai faz e tal. Então, quando eu era pequeno, era isso. Mas eu gostava da ideia, entendeu? Eu gostava de que eu iria ser um industrial. E eu fui trilhando minha vida nisso. Mas belo dia... E se tornou presidente da empresa? Me tornei presidente da empresa. Esse ano fui eleito industrial do ano, fiquei muito feliz com isso. Então, a prova de que eu me tornei industrial está lá, né? Eu fui eleito industrial do ano. Quantos funcionários tem a empresa? Hoje, cerca de 240 colaboradores. É uma empresa, fica ali na Washington Luiz, né? Vindo aqui para Ibaté. Pertinho ali do Esplanada, do posto, né? Isso, é no Jockey Club ali. No Jockey ali. Isso. A gente trabalha com máquinas agrícolas para pecuária. Então, é uma indústria. A gente faz projeto de máquina, fabrica as máquinas lá. Então, compra chapa, corta chapa, dobra, solda, monta. Então, e vende para outros revendedores. A gente exporta do Brasil para outros lugares. Então, a gente é líder num segmento de máquinas para misturar ração para pecuária de corte e de leite. Então, já esteve à frente administrando uma empresa e a cidade tem que ser da mesma forma, né? Se não tiver aí, né, uma inteligência na hora de administrar, na hora de investir o dinheiro no lugar certo, investir onde realmente é necessário, então eu acredito que a sua vivência na empresa venha ajudar. Muito. Ajuda muito, Branco. Assim, a gente tem que saber entender o que é muito parecido e o que é muito diferente. Então, vamos lá. O que é muito parecido? Nos dois casos, nós estamos falando de pessoas. Então, gerir pessoas é a maior dificuldade. Então, eu me considero um cara que eu sou bom em gestão de pessoas. Eu aprendi, eu me trabalhei para ser bom em gestão de pessoas, que eu acho que é a principal habilidade de qualquer gestor. Depois, processos, você saber entender processos, estruturar processos para que a coisa aconteça da forma que precisa, e usar sistemas. É um tripé, pessoas, processos e sistemas. Quando você tem esses três trabalhando bem junto, você vai ter bons resultados. E aí você vai trabalhar com metodologias de gestão. Tá, eu quero chegar do ponto A para o ponto B. Beleza. Eu estou no ponto A, eu tenho que entender muito bem onde eu estou. Faz um diagnóstico de onde você está.
Ponto B, você tem que ter um alinhamento muito grande entre as pessoas que vão executar o projeto, da onde que é que vocês querem chegar. Porque é muito comum, inclusive, as pessoas não entenderem o que é o mesmo lugar e está cada um puxando para um lado. Então, você faz um alinhamento bom, estabelece para onde você vai, beleza, tamo junto. Como que a gente vai chegar de A para B? Vamos fazer um plano de ação. Quais são os indicadores que vão validar se eu estou indo na direção correta? Estabelece os indicadores, acompanha. E aí a gestão é acompanhar. Eu estou indo na direção certa ou não? Toda semana, reunião, como é que está o projeto? Está assim, está isso aqui que tem que melhorar, que tem que mudar. Então, isso é fazer gestão. Isso é a mesma coisa, fazer numa empresa ou numa prefeitura. Qual que é a diferença? A regra do jogo. Num jogo, de repente, você está jogando xadrez, no outro é dama. O tabuleiro parece parecido, parece igual, mas são jogos diferentes. Você tem que entender que são regras diferentes. Então, teve até um prefeito que não entendeu aí, que era um industrial também, que não entendeu que o jogo era diferente. Ele quis jogar o mesmo jogo, e não dá. Não dá, o jogo é diferente, você tem que saber que o jogo é diferente. E esse industrial, o pessoal fala muito dele, né? Fala muito, quer ficar me comparando e que não tem nada a ver. Né? Um cara que tentou ser prefeito e presidente da empresa ao mesmo tempo. No fim, ficou sem empresa e não conseguiu ser reeleito. Então, porque ele não teve foco. Eu saí da presidência da minha empresa, da empresa da minha família, 1 ano antes das eleições. Por quê? Porque eu tenho foco. Eu estou focado nisso. Mas deixa eu, então, te falar o segundo ponto, que é a regra diferente. Então, na iniciativa privada, você pode fazer tudo aquilo que não está escrito que você não pode. Então, se não está escrito que você não pode, beleza, você pode fazer. No setor público, é o contrário. Você só pode fazer aquilo que está escrito que você pode. Então, você vê que a mentalidade do ponto de vista de regra é completamente diferente. Então, você tem que ter essa percepção e tem que entender que é um jogo que envolve a política. Aí envolve negociações, envolve ego, envolve um monte de questão que é muito complexa. Então, isso faz parte do jogo. Você tem que entender que é esse jogo que está sendo jogado. Não adianta você querer impor, vou chegar na Câmara, vou impor porque eu sou prefeito, pessoal, vocês têm que votar isso aqui, acabou porque eu sou prefeito. Vai dar problema, é óbvio. Você tem que saber que você tem que negociar, que você tem que sentar, que você tem que entender as demandas. A questão é como que está sendo feitas as negociações. O que o pessoal faz é dá cargo para todo mundo e pede para votar junto. Eu não aceito isso porque aí você não administra bem a cidade. Hoje a prefeitura, eu até falei quando o Neto esteve aqui, a prefeitura ela tem dentro dos secretários... Foi aqui em Baté mesmo? A conversa foi aqui nesse estúdio? Foi. Não, porque parecia outro país que ele estava. As coisas que ele falava aqui, rapaz, não parecia... parece que ele estava falando de outra cidade, cara. Outro lugar. E aí eu falei, hoje a prefeitura de São Carlos, ela tem secretário vamos dizer assim, tem secretário... vamos dizer, de esquerda, tem outro secretário que é direita, tem o partido MDB, tem o partido... gente que já foi aliada ao PT, tem gente... Então, hoje, vamos dizer assim, a prefeitura tem vários partidos em cargos importantes, né? Uhum. Em secretarias importantes. Esse jogo, ele é um jogo necessário? Olha, se você pensar o parlamentarismo, vamos fazer uma comparação. Quando você tem um parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele entra quando é decidido primeiro o parlamento, e aí eles decidem entre eles como que vai ser jogado o jogo, pelo que você falou, como que vai ser feita a decisão em relação ao projeto e em relação às pessoas. E aí sim é eleito o primeiro-ministro, porque já está fechado quem são as pessoas que vão cuidar e o projeto. Então isso é feito em conjunto. Então é natural, existe essa divisão de poderes, isso é normal. Então assim... É claro que você vai ter pessoas de diferentes partidos em funções que são políticas, porque isso faz parte, como a gente falou, faz parte da negociação. Agora, a questão é, quem são essas pessoas? São pessoas técnicas? São pessoas honestas? É isso que você não pode abrir mão. Agora, claro que as pessoas vão poder indicar, olha, a gente entrou, vai ter uma abertura das vagas, a gente vai estabelecer as vagas, e nós vamos conhecer as pessoas para ocupar. Todos poderão indicar, eu tenho um amigo, eu tenho não sei quem, tem um cara do meu partido, manda o currículo, a gente vai entrevistar as pessoas, vai ver qualidade técnica, se o cara tem a competência técnica, vai entrar. Não tem, sinto muito, não tem. E uma coisa interessante, Branco, lá em Joinville tem a prefeitura mais bem avaliada do Brasil. O prefeito lá tem 93% de aprovação. Tem ideia do que é isso? É muita coisa. 93% de aprovação. A prefeitura do Novo.
O Zema, super bem aprovado lá em Minas Gerais, né? Então, assim, aonde a gente tem gestão, Falcão, 87% de aprovação em Patos de Minas. Aonde a gente tem gestão é bem aprovado. Por quê? Porque são pessoas que primeiro passaram por um processo seletivo dentro do próprio partido. Então é o seguinte, para entrar no novo não é eu vou entrar no novo amanhã. Tem todo uma Primeiro que você não seleção, pode- uma seleção. Primeira coisa, você não pode ser ficha suja. Nem com... Como é que é? Esqueci o termo lá, que o ex-prefeito está... A liminar. Nem com liminar pode ser ficha suja. Entendeu? Então, o ex-prefeito, nem filiado do Novo, ele poderia ser, só para você ter uma ideia. Tá? Então, porque você sabe, ele só está concorrendo só poderá concorrer porque ele tem uma liminar que pode cair a qualquer momento, inclusive. Né? Ele conseguiu uma liminar. O que é uma liminar? É um pedido por um juiz para falar, olha, aquela decisão que foi tomada lá não é justa, muda a decisão. Então, o juiz ele conseguiu convencer, de alguma forma, que não era justa a decisão. Então, o juiz falou, beleza, então você vai poder participar da eleição. Senão, ele não poderia, porque foi condenado. Né? Agora, no nosso partido, primeira coisa é isso, tem que ser ficha limpa. Depois, eles vão buscar seu histórico e você vai participar de um processo seletivo, uma jornada que eles chamam, em que eles vão ter uma série de entrevistas, tem que fazer um projeto, levar, tem que contar sua história, eles vão pesquisar sua vida, para validar que você é uma pessoa que, no entendimento do partido, tem os mesmos princípios e valores. São próximos os princípios e valores para representar o partido na cidade, entendeu? Tem vice já? Ainda não está definido. Já tem umas possibilidades ou também não? Tem, mas não vou falar. O vice vai sair quando? Na convenção em agosto? Na convenção, vai ser dia 28 de julho a nossa convenção. Ela é de 20 de julho a 6 de agosto, é isso 20, a data? Eu não me lembro quando que começa, mas acho que é 20. Mas a nossa vai ser dia 28. Vai ser 28 vai saber quem é. 20 porque é um sábado, então 27 é sábado, vai ser dia 28 a nossa, agosto. De julho. Aí vai sair aí o vice da chapa. Exatamente. Inclusive, pode acontecer de ser de outro partido, porque se a gente fizer uma coligação, também isso tá na mesa para ser discutido. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Certo, pode ser de outro partido. E deixa eu mandar um alô pra galera participando. O Plínio João tá aqui na nossa live, passando por aqui, a galera que tá participando. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, gente, pode mandar, pode participar com a gente aí, compartilha a nossa live. Estamos batendo um papo aqui com o Mário Casale, ele que é pré-candidato a prefeito de São Carlos, já chegou aqui, ó. Boa noite pro Rafael Marino, estive aí com o Rafael Marino hoje. O Marcos Boa José noite. Ambrósio, qual a possibilidade municipal de remunerar melhor os professores? Tá. Bom, essa questão é uma questão muito importante porque a gente entende que o nosso ensino ele precisa ser muito melhorado. Ele precisa ser um ensino em que as crianças realmente sejam alfabetizadas e consigam principalmente ter a matemática e o português muito bom. Esses dois pontos são cruciais. Sem esses dois, eles não conseguem aprender o restante. E o que está acontecendo é que muitas crianças terminam o ensino fundamental e não estão alfabetizadas. Então, o que é uma tragédia. O principal ponto em relação a isso é a valorização, sim, dos professores, mas é trabalhar metodologia e a direção. Uma boa direção e uma boa metodologia para que as escolas consigam melhorar o resultado final. Eu vou dar um exemplo lá de Joinville, que eu te falei. Estou falando de Joinville porque eu estou indo aprender muito com eles lá. Tá? Inclusive, vou viajar para lá novamente, porque eu quero aprender mais. Eu gosto de aprender onde as coisas já estão acontecendo, né? Onde já funciona. Então, eles colocaram lá, por exemplo, exames trimestrais em que eles vão avaliar a nota de cada aluno e, portanto, a nota da classe e a nota da escola. E aí, eles fazem uma competição saudável entre escolas, eles colocam na frente da escola a nota da escola e a posição do ranking dentro das escolas da cidade. E aí os pais vão lá levar os alunos e veem a posição do ranking que está. E vão lá querer cobrar o diretor, mas por que minha escola não está melhor que a outra escola e tal? E aí ele chama, então, os pais para participar da escola, que é uma coisa essencial para melhorar a qualidade do estudo, os pais participarem. Seja ajudando em casa a fazer lição de casa, seja indo entender o que está acontecendo na escola, ajudar a conversar com o professor, entender, participar de fato. E isso melhora muito a qualidade da
do ensino. E aí, com essas notas, vendo quem que faz o melhor trabalho, aquele professor tem uma nota excelente de matemática na sala dele. Todo trimestre a melhor sala é a dele. Pô, vamos ver o que ele está fazendo lá. De repente, ele pode virar um treinador de outros professores para mostrar para eles o que ele está fazendo de melhor. E aí, falando da valorização do professor, por que não remunerar baseado no resultado que ele está tendo em sala de aula? Entendeu? Então, olha, o professor que Seria uma motivação, né? Os professores que tiverem as melhores notas vão ter um extra. Entendeu? Então, você tem formas de motivar para que o professor também tenha um incentivo para buscar o conhecimento necessário para ir lá na direção correta. E aí, treinamento. Às vezes eu tive com professores, muitos falam, olha, falta treinamento para a gente. Estou ansioso para ter treinamento, gostaria que viessem me treinar, me mostrar metodologias e tal. Então, isso falta também. Isso também é valorizar. Falta um pouquinho de investimento. Falta. Assim, só deixando claro, a educação de São Carlos não é ruim quando comparada a outras cidades de mesmo porte, do interior de São Paulo, não é ruim, tá? Mas dá para melhorar muito, Eu falo de indicadores mesmo. Deixa eu ver aqui. O Marcos Santos, ele mandou aqui, Mário, estou seguindo você e tenho compartilhado com meus amigos sobre nós renovarmos a política de São Carlos. Você tem uma proposta para pequenas empresas? Bom, a gente precisa estimular as pequenas empresas a inovarem, ajudá-las a abrir mais facilmente negócios e passar pelas burocracias em relação à prefeitura. Tudo que envolve prefeitura tem que ser mais simples e mais rápido. Porque muitas vezes demora muito o processo de abertura da empresa. Eu preciso de um alvará de funcionamento. Tudo as coisas que dependem de prefeitura, muitas vezes demora demais por muita burocracia. Então a gente tem que reduzir burocracia, não só de pequenas, grandes também, falando de, por exemplo, empreendimentos. Tem empreendimentos que ficou 8, 9 anos para conseguir aprovar, para conseguir fazer o empreendimento aqui em São Carlos. Isso aqui é um absurdo. Aí é a hora que o cara fala, vou embora, então São Carlos não quer mais. Os caras, não, vamos resolver então, tal. Então, assim, falta olhar com carinho os processos da prefeitura para que o empreendedor seja melhor atendido. Tá? Uma coisa que eu gostaria de ter aqui em São Carlos é uma agência de desenvolvimento e inovação. E dentro dessa agência, você ter políticas de incentivo à criação de novos negócios, as famosas startups, né? Você criar novos negócios inovadores que possam crescer muito rapidamente, inclusive. Então, a gente ter políticas para que o próprio município tenha programas de ajuda para melhorar, seja as startups, seja as empresas, as pequenas empresas, isso junto com o Sebrae. O Sebrae tem programas muito bacanas que podem ajudar os pequenos empresários a se desenvolver. E quando você tem a prefeitura que une isso tem um potencial muito maior. E, infelizmente, hoje a cidade não usa o potencial que tem o Sebrae, inclusive para melhoria de processos internos. Que eu fui lá outro dia conversar no Sebrae, a gente estava discutindo muito que o próprio Sebrae pode ajudar a prefeitura a melhorar a sua gestão, porque eles têm, inclusive, prêmios para prefeitos. Aqui do lado a gente tem a prefeitura empreendedora do Rômulo Ripa, lá em Porto Ferreira. Ele recebeu esse prêmio baseado nos indicadores que o Sebrae acompanha e depois eles fazem uma premiação nacional, inclusive, e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente pode melhorar muito e dar apoio a esses empreendedores. E, por fim, inclusive a questão de compras da prefeitura. Porque tem muitas... a gente ouve muita reclamação de gente falando assim, poxa, não me parece justo o processo dentro da prefeitura. Tem muita coisa, muita conversa, assim, de coisa que parece que não está funcionando bem, como deveria, entendeu? Que não está fazendo a licitação como deveria para o pequeno empresário poder fornecer. O Rafael Marino falou boa noite. Deixa eu ver como remunerar os professores. Mário, qual a melhoria para os pacientes com câncer no governo dele? O Rafael Marino mandou aqui. Bom, a Santa Casa está abrindo uma oncologia aqui em São Carlos, tende a melhorar muito essa questão. Eu sei que o Rafael trabalha com isso. A gente tem uma oportunidade de usar muitos recursos que são públicos e que são mandados para Brasília e que poderiam estar ficando aqui em São Carlos. Por exemplo, a questão que eu falei do projeto do Move Sanca, o Investe Sanca, aquele projeto em que a gente
usa a lei de incentivo para investir em questões. Eu dei o exemplo de criança e adolescente, dei exemplo de cultura, mas tem uma lei de incentivo também para combate a câncer. Inclusive, eu já conversei com a Santa Casa começou a utilizar a lei de incentivo, depois eu conversar bastante com eles, passei contatos, inclusive de quem trabalha com isso, eles passaram a utilizar, e uma das coisas que a gente pode usar é utilizar leis de incentivo para combate ao câncer. O que significa isso? Ao invés de eu pagar o meu imposto e mandar lá para Brasília, eu coloco num projeto de combate ao câncer de São Carlos. E eu, como Casale Equipamentos, que tem lucro real, e muitas outras empresas que trabalham com lucro real podem destinar o seu imposto para esse tipo de projeto. Seria uma isenção de impostos que é destinada a um projeto X, um exemplo. E nesse caso... Quando você pega o imposto de renda, que é a empresa... Só para explicar, 1/3, basicamente, 34% do lucro de uma empresa, ela paga imposto de renda. Depois de pagar todos os impostos absurdos, no final a gente teve 1 milhão de lucro. Então 340 mil você vai mandar para o governo federal, que é o imposto de renda. Tá? Desses 340 mil, você tem 150 mil que é imposto de renda. O resto é o outro imposto. Então, 150 mil. Desses 150 mil, 1% você pode destinar para projeto de combate ao câncer. Então, nós estamos falando, nesse espectro aí, nós estamos falando de R$ 1.500 que você poderia destinar para combate ao câncer. Então, quando você soma isso de todas as empresas que tem em São Carlos com lucro real, você tem um potencial muito grande para melhorar a destinação de verbas exatamente para isso. E essa isenção ela também pode ser destinada para outras, vamos dizer, outras funções. Tem como fazer isenção para projeto social? Então, o projeto social de esporte... Um projeto social esportivo. Tem lei de incentivo tanto federal, que é para esporte, quanto estadual, que é de ICMS. Então, tem para esporte, tem para criança e adolescente. São Carlos tem o FUNCAD, que é o Fundo Municipal de Criança e Adolescente. Então, eu fui descobrir tudo isso no Move Sanca, porque eu comecei a fazer um projeto para que as outras empresas também fizessem isso, assim e como a Casale. Eu acho que muitas empresas acabam, acho que nem sabem, né, sobre essa possibilidade de... Não sabe ou tem medo. Tem medo de, porque vai vir fiscalização aqui e tal, nem que a pessoa tenha coisa errada, mas vou levar uma represa. Acha que pode vir e tal. Inclusive, a gente fez um evento do Investe Sanca, desse projeto. A gente fez um evento junto com a Fátima Camargo. Ela fez, foi um projeto do Contribuinte da Cultura, da Fátima, que faz o Chorando Sem Parar, junto com o Move Sanca. A gente fez lá na Embrapa a instrumentação. A gente encheu o auditório numa quinta-feira chuvosa. Foi muito legal esse dia. Até dei entrevista para a EPTV ao vivo no dia. Foi muito bacana. E nesse dia a gente levou um ex-fiscal da Receita Federal, levou a Liliana Alfiero, que é presidente da Lupo, para falar, gente, eu dei o testemunho, que a Casale faz também, e um fiscal da Receita Federal, um ex-fiscal aposentado, falou, gente, podem fazer tranquilo, que não muda nada a fiscalização de vocês, ninguém vai colocar uma lupa lá e tal. Então tem esse medo também. E no fim, Branco, também falta projeto, porque como tem pouco hábito de gente fazendo a destinação do imposto, que o termo correto é destinar, né? Porque ao invés de eu mandar para Brasília, eu estou destinando aqui para um projeto aqui. Como tem pouca gente que tem esse hábito, também tem poucos projetos. A não ser que o FUNCAD, criança e adolescente, tem bastante. O resto das leis não tem. Então, já aproveitando, dá para fazer projeto para pessoas com deficiência, para idosos. Essa destinação, ela é feita diretamente para o órgão público ou pode ser feita para uma ONG, pode ser feita aí para um instituto? Boa pergunta. Sabe me falar como é que funciona? Eu não sou especialista nisso, mas um pouco eu sei por conta que eu trabalhei muito nisso. Mas olha, criança ou adolescente, a lei federal exige um fundo municipal. Então, você vai sempre destinar para o fundo municipal da criança e adolescente e eles vão destinar para o projeto. Você pode destinar já para o projeto que você quer, falando, estou mandando para lá, mas é para o projeto tal. Aí eles vão mandar, ou você pode mandar para o fundo. Mas tem que passar dentro do fundo, sim. Fundo de idoso. Também tem que ter um fundo. Você não vai mandar direto para o asilo, você vai mandar para um fundo de idoso. Inclusive, até onde eu sei, eu não sei se mudou nos últimos meses, mas o fundo do idoso de São Carlos não está funcional. A Casale foi a primeira empresa a fazer uma destinação de verba para o fundo de idoso daqui de São Carlos. Isso faz, acho que uns 3 anos.
e até hoje não está funcional. O dinheiro está lá parado, até se tiver alguma novidade, gostaria de saber, porque no final do ano eu fui fazer uma nova destinação e me falaram que ainda estava parado esse fundo, não estava funcional. Deixa eu ver aqui, o pessoal participando. Uma boa noite para o Silvano, a Helenice Matos, boa noite. Gostei dessa pergunta sobre a pequena empresa. Os aluguéis estão muito altos. Eu tenho uma lanchonete, tudo certinho, mas pago caro. Gostaria de saber qual a melhora para conseguir sair do aluguel. Qual é a melhora para sair do aluguel? Agora eu não entendi aqui se o aluguel, porque ela colocou para casa própria. Acho que ela está falando de residência também aqui. Ó. Ela tem uma lanchonete e ela paga aluguel. Né? Paga aluguel na casa. Paga aluguel na casa. O déficit habitacional em São Carlos, eu não tenho os números aqui, mas ele é alto, né? É alto e falta política pública para isso, né? Você vê que o que teve de investimento aí nos últimos 8 anos em relação a isso? Quase nada. Então, assim, a gente tem que ter novos empreendimentos, aproveitar as leis que existem, né? A lei federal de Minha Casa Minha Vida, para conseguir ajudar as pessoas que precisam, que querem sair do aluguel, para ter uma casa própria. Muitas vezes é o sonho, né, da pessoa ter uma casa própria para poder chamar de sua, cuidar, fazer o que quer ali dentro, modificar do jeito que quiser. Então falta políticas nesse sentido, tem que ter investimento, sem dúvida. A Marilda Santos mandou aqui, ó. Quero parabenizá-lo pela coragem e perseverança que você tem demonstrado em sua jornada. Sua dedicação e compromisso em transformar a vida das pessoas em nossa cidade são inspiradores. Muito que Deus obrigado. Abençoe, Gui. Aí ela mandou mais um pouquinho um texto grande aqui, depois você dá uma lida. Obrigado, Marilda, um beijo. O Maico falou sobre aqui, ó, o Tarcísio não olha para São Carlos devido à incompetência de nossos vereadores e está falando aqui do nosso prefeito. O governo do estado vai fazer a linha de passageiros até o interior e fábrica chinesa. Está buscando uma cidade e ninguém vai atrás para trazer para São Carlos. A secretaria que busca os empresários nem computador tem. Mandou o Maico aqui. Olha, lembra que eu falei da Agência de Desenvolvimento e Inovação? Eu entendo que essa agência deveria trabalhar para atrair empresas para São Carlos. Tá? Então, assim como o nosso governador vai viajar para buscar investimentos para trazer, o famoso roadshow, né? Ele vai lá com uma apresentação na mão, vai vender o estado de São Paulo. Minas Gerais, o Zema faz a mesma coisa. Vai vender o estado de Minas Gerais, venham investir em Minas Gerais. Inclusive, Minas Gerais está tendo um aumento absurdo de investimentos graças ao governo do Zema. São Carlos tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer uma apresentação, mostrar o potencial que tem em São Carlos e vender o peixe para fora. E como atrair grandes empresas para São Carlos? A prefeitura ela pode, vamos dizer assim, eu vou fazer uma isenção de impostos, eu vou facilitar para que a empresa entre na cidade. Pode, eu entendo que deve, inclusive, porque assim... Porque a burocracia muitas vezes ela impede, né? Quando uma empresa vai se instalar, a Casale está em São Carlos, Parece que a prefeitura está fazendo um favor. A Casale está em São Carlos, a Casale agora ela vai procurar outra cidade porque ela vai ter uma nova empresa. Então, quando ela vai procurar, ela vai ver onde vai ser melhor acolhida e como acolher bem uma empresa. Bom, o que o empresário quer? Ele quer a infraestrutura boa para se trabalhar, né? Então, um local onde ele vai ter energia elétrica, vai ter rede de esgoto, vai ter um espaço suficiente, logística para os funcionários irem trabalhar. É isso que o empresário olha. Além disso, se você tiver tudo isso, claro que ele vai olhar, tem algum incentivo a mais que a cidade está me dando? Ele quer mão de obra, ele quer pessoas para trabalhar. Então, São Carlos é incrível em relação a isso. São Carlos tem 2 universidades públicas, uma privada, mais diversos institutos de excelência, de ensino com ensino superior. Então, assim, a cidade em relação a pessoas para trabalhar é incrível. E é o maior desafio, a gente estava falando sobre gestão, o maior desafio da gestão é pessoas. Então, esse capital que São Carlos tem, o fato de terem trazido lá atrás essas instituições de ensino, é o que faz São Carlos continuar, né, caminhando bem, porque a falta de governo a gente teve muito. Então, a gente não fez nada de diferente. A gente está vivendo das glórias do passado, entendeu? Agora, a gente tem que aproveitar e vender para as empresas
olha o que São Carlos tem, olha o potencial que é trazer a sua empresa para cá. Assim como o próprio Novolab fez isso, trouxe um monte de empresa para cá, montou um espaço e foi lá chamar. Pessoal, vem colocar a sua empresa aqui. São Carlos tem um monte de gente que ama São Carlos, é formada aqui, vai embora morar em São Paulo. Por que não deixar essa galera aqui em São Carlos? E deu certo, encheu lá. Quantas pessoas tem? Eu não sei, acho que é mais de 1.000, não sei quantas pessoas trabalham lá. Enfim, é muita gente. Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de atuação pela prefeitura e eu entendo que isso pela Agência de Desenvolvimento e Inovação. Claro que até a gente formar isso, dentro da própria secretaria, você pode ter pessoas focadas nisso, em vender a cidade. E eu, Branco, falando de incentivo, eu vejo com bons olhos essa questão do incentivo, quando necessário, porque o que acontece? É um retorno. Se você fala assim, olha, eu vou te ajudar com um terreno, vamos supor, eu vou te dar esse terreno aqui, esse terreno é público, você vai colocar nesse terreno aqui, tá? Beleza. Só que o que você vai fazer? Você vai trazer quantos empregos para São Carlos? Quanto que essas pessoas que você vai empregar em São Carlos vão gastar na cidade, no comércio local? Quanto que essas pessoas vão gastar nos restaurantes, vão comprar roupas? Então, isso traz renda para a cidade. E, além disso, vai pagar imposto, vai pagar ISS, ICMS, a não sei quando é uma negociação ruim, como aconteceu da Volkswagen, aí não vem para cá o recurso, mas que ali passaram o chapéu. Mas olha só, e ICMS, então fica recursos em São Carlos. Então, é um investimento com retorno. Certo? Então, que muitas vezes é tão burocrático que o empresário ele desiste, né? Se começar a dificultar muito, a empresa quer vir para a cidade. Estou chegando com a minha empresa, eu preciso de um terreno. Eu não tenho. Hoje é o contrário. Eu não tenho, você vai ter que comprar um terreno. Você tem que comprar, depois você vai ter que se virar para ver como é que você vai conseguir ônibus para ir lá, porque você vai conversar com o cara para botar uma linha de ônibus. Nossa, que é isso? É um desafio enorme. Aí você vai ver rede de água, rede de esgoto, energia elétrica. O cara tem que querer muito, tá, em São Carlos. São Carlos não tem um distrito industrial. O cara quiser vir colocar aqui a empresa dele, não tem. Enquanto aqui em Ibaté, você sabe quantas empresas vieram aqui porque foram incentivadas para estar aqui no distrito industrial. Muitas, inclusive, que eram para estar em São Carlos, vieram para cá. O Marcos Santos falou sobre uma coisa que é verdade. A gente percebe que o trânsito ele vem aumentando muito em São Carlos, né? E estamos precisando urgente de novas avenidas, pois o trânsito está caótico. Você tem projetos para melhorar o trânsito de São Carlos? Perfeito. Duas coisas em relação ao trânsito. O primeiro, transporte público. Como o transporte público está péssimo, as reclamações são enormes, as pessoas estão cada vez mais usando Uber e é só você ver quantas pessoas cabem dentro de um ônibus e já viu aquela imagem? Quantos carros que substituem, se for um em cada carro ou 2 em cada carro. É muito carro. É muito carro, é muita coisa. Então, assim, as pessoas estão deixando de usar transporte público para usar Uber. Então, isso, do ponto de vista de trânsito, piorou muito. Então, a primeira coisa a fazer, melhorar transporte público. Tem que fiscalizar essa empresa de ônibus que está aqui. A reclamação está enorme. Final de semana, o pessoal reclamando assim de que 2 horas sem ônibus, sem eu conseguir ir onde eu preciso. Ônibus que não para. A gente recebeu uma reclamação. Estava vazio o ônibus, mas o cara acho que devia estar atrasado. Sei lá, não parou. Ela deu sinal no ponto de ônibus. Foi embora. Foi embora. Dona Angelina falou para mim lá no Cidade Araci. A gente até fez uma entrevista com ela. A gente vai soltar essa entrevista. Então, as reclamações são enormes em relação ao transporte público. Então, a primeira coisa é fiscalizar para ver se consegue botar no eixo, que eu acredito que não está, não tenho provas, porque não consigo fiscalizar isso, mas eu acredito, pelo nível de reclamação das pessoas, eu acredito que não está sendo seguido o contrato. Então, a primeira coisa é fiscalizar. Eu acredito que a gente precisa mudar o sistema de ônibus de São Carlos. Eu acho que as linhas estão ultrapassadas. A gente precisa melhorar as linhas e dar mais opções. Eu acredito que a gente deve colocar vans na cidade. Tem muitas vias de fluxo de ônibus, muitos trajetos que às vezes não tem fluxo suficiente para passar ônibus, sei lá, a cada 1 hora, mas você coloca uma van, não tem problema. Então você pode ter mais
mais quantidade de viagens com equipamentos menores, né? Com uma van, por exemplo. Micro-ônibus, né? Micro-ônibus já está hoje, né? Já existe, mas aí é questão de redimensionar. Ver se precisa da van ou do micro-ônibus ou do ônibus, dependendo da demanda. Exatamente. Então, eu entendo uma organização. Organização. E a segunda coisa, nós estamos na capital da tecnologia, né? E eu gosto sempre de falar que a gente tem que usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas da cidade, para facilitar a vida. Porque a gente é a capital da tecnologia, mas cadê a tecnologia para o povo? Não tem. O máximo que a gente vê é um semáforo que conta de trás para frente, que agora a maioria já não está nem funcionando. Essa é a tecnologia que a gente vê em São Carlos. Né? Parou de contar. A maioria já parou de contar, não faz nem manutenção. Então, olha só, a gente precisa usar a tecnologia. Por que não desenvolver um sistema aqui em São Carlos de semáforos inteligentes para melhorar o fluxo da cidade? Isso dá para fazer também. A gente tem tecnologia em São Carlos para isso. Nós temos gente em São Carlos que domina e que pode buscar o que faltar de tecnologia fora para fazer um sistema como esse. Diferente do que quis fazer o gestor lá que estava como secretário, fazendo um contrato de milhões de reais. Agora eu não estou lembrando qual que era o valor, não sei se era 100 ou 200 e tantos milhões, agora eu não me lembro. Agora eu não... Me fugiu o número. Você lembra o número? Eu acho que não é isso. 162? Eu acho que tinha 30 no meio. Mas, enfim, era um valor enorme, um valor absurdamente alto. Não sei se é 132 milhões. Era um número absurdamente alto que não fazia o menor sentido. Entendeu? Que estava passando, escondidinho, de repente saiu no jornal. O que é isso aqui? O pessoal do Tribunal de Contas bloqueou, porque foi feita uma denúncia, não foi nem no jornal. O jornal noticiou o que o Tribunal de Contas fez. Que ele travou aquilo por conta de evidências de superfaturamento, enfim, não fazia o menor sentido. É muito dinheiro para um sistema de semáforo inteligente, muito mais do que Ribeirão usou, enfim. Então, São Carlos dá para fazer isso com a tecnologia que tem aqui, sem gastar tanto dinheiro e melhorando o trânsito da cidade. E aí tem ciclovias também, tem outras coisas. Claro, São Carlos é muito acidentado, então não é tão bom para ciclovia, mas você também tem que facilitar a vida das pessoas em relação à ciclovia. Tem muitos lugares que dá e muita gente que anda de bicicleta em São Carlos. Quando você falou de empresas, né, que foram para Ibaté, né, tem empresas de esquadrias que eram de São Carlos, foram para Ibaté, e realmente, assim, São Carlos tem um potencial muito grande para receber empresas grandiosas, né? Grandes empresas. Né? Uma empresa que, um exemplo, uma empresa que dê aí 200, 300 empregos. Sim, e muito maiores e pequenas também, né? Assim, porque qual que é o maior ativo de qualquer empresa? São as pessoas. E São Carlos tem uma formação de pessoas excelente. Você tem o Senai, que forma gente para a indústria, o próprio SESI, a formação dessas crianças que saem do SESI. Eu estava na sexta-feira e teve a inauguração das salas novas lá, da reforma que foi feita lá no Ciesp. E aí eu entrevistei uma moça, ela tem acho que 18 anos, Yasmin Parada. Ela entrou num concurso do SESI que ela está indo morar no Canadá, fazer engenharia mecânica lá no Canadá, de graça, com tudo pago pelo SESI, pela indústria, num programa que chama Passaporte para o Futuro. Ela se aplicou em 10 escolas e entrou em 8 escolas e escolheu morar lá no Canadá, porque é uma das melhores do mundo e tal. Um programa da indústria e está aqui em São Carlos. Ela, por acaso, é de Descalvado, mas poderia ser alguém de São Carlos. O programa do SESI, que temos aqui em São Carlos, que é um programa incrível. Então, a gente forma muita gente boa. Então, onde você tem boa... Tem muita gente capacitada. Muita gente capacitada. Porque muitas vezes tem um emprego, mas infelizmente não tem a capacitação. Sim. Em São Carlos é diferente. Em São Carlos tem o profissional e está faltando o emprego. E está faltando também o seguinte, Branco, está faltando uma conexão melhor entre exatamente o que precisa e o que as pessoas estão se formando. Então, assim, a gente ouve muita gente falando, estou procurando emprego, estou precisando trabalhar, e muitas vagas abertas que não encontram pessoas. Então, está faltando uma conexão melhor entre essas duas coisas, e muito disso é falta da base,
do ensino fundamental bom, que a pessoa se forme, como eu falei, com uma boa matemática, com um bom português, para conseguir depois no ensino médio aprender as coisas, para ter uma base boa, para depois formar, do ponto de vista técnico, para trabalhar naquilo que a cidade está precisando. Então, é uma dicotomia, uma coisa assim, complexa. Você vê que você tem vaga, tem gente procurando e não está dando tanto match quanto deveria, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso. O poder público tem que atuar nisso, tem que ter esse papel de trabalhar melhor para regular isso. Trazer o emprego e capacitar a mão de obra também, né? O pessoal participando com a gente, o Celso Salvador, ele falou que foi 132 milhões, tá? 132 milhões, é isso aí. Mandou o nome do secretário aqui e falou que foi barrado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente passou mais de uma hora de entrevista aqui para a gente finalizar. Mais um assunto. Passou tão rápido, né? Só mais um assunto aqui. A gente não falou de esporte, falamos pouco de esporte, né? Projetos sociais, a gente sabe que o esporte ele salva vidas, tira a criança da rua, às vezes a criança ali com risco social, exposta, né, exposta ao perigo do tráfico de drogas, né, ali exposta aos traficantes, podendo entrar no mundo sem volta muitas vezes, né? Qual seria o melhor investimento no esporte aí para contribuir tanto para a saúde, porque quanto mais esporte, mais saúde e menos fila também lá nos postos de saúde, né? Então uma coisa puxa a outra, o esporte é muito importante. Muito importante, Branco. Eu costumo dizer que não é que as pessoas que fazem esporte, elas têm benefícios. É quem não faz esporte tem malefícios, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, certo? Os homens das cavernas ou da floresta, sei lá de onde, ele não ficava atrás de um computador sentadinho, certo? Então, nosso corpo foi feito para se movimentar. Se a gente não movimenta ele, a gente vai ter malefícios, a gente vai colher os problemas de não fazer isso. Então, a gente tem que ter as crianças desde cedo praticando esportes, isso tem que ser hábito, as pessoas têm que praticar esporte até morrer e vão morrer mais tarde se praticarem esporte, né? Então, o esporte, ele tem uma série de coisas boas. Fora a questão de saúde, como você falou, as pessoas que fazem esporte, elas vão ter menos problemas de saúde e vão ter uma vida mais saudável, inclusive do ponto de vista mental, porque muitos problemas de depressão, problemas mentais, têm a ver com a falta de esporte, a falta de você estar movimentando o corpo. Então, é aquilo que eu falei, se você não está fazendo o que o seu corpo foi feito para fazer, você vai ter problema. Então, quando você coloca uma criança num jogo de futebol, de vôlei, por exemplo, você está desenvolvendo nela habilidades sociais, habilidades competitivas, habilidade de trabalho em equipe. Então, tem muita coisa boa que o esporte traz e que a criança na rua não vai ter e vai estar disposta a virar aviãozinho de traficante. Então, ele tem que entrar na... eu queria falar isso, mas é que eu quis falar mais bonito, né? Pois é, mas é isso. Muitas vezes a criança que está vivendo num ambiente em que o cara que tem o carrão é o traficante, o cara que manda na parada é o traficante. Para ela, de repente, ela olha para esse traficante e fala assim, poxa, é isso que eu quero ser. Eu quero ser o cara que tem o carrão, o colar de ouro, não sei o quê. Ela passa a admirar ele. Então, ela tem que ter outros ídolos, não esses caras. Tem que ter ídolos que pode estar no esporte, pode estar em muitos outros lugares, mas o esporte é um deles. E aí você vai incentivar essa criançada a ter um trabalho de equipe, a se socializar, a estar curtindo aquele momento, porque se ela está curtindo o momento, ela não vai estar na rua querendo fazer coisa errada, porque ela tem um prazer de estar ali. Então, o esporte é essencial. Então, a atividade de contraturno para as crianças tem que ter esporte. Não só esporte, tem que ter artes, tem que ter cultura, instrumentos musicais, é espetacular, assim, para desenvolver o cérebro das crianças. Então, assim, você falou de esporte, mas a gente tem que trabalhar muito em atividade de contraturno. Aquilo que eu falei do uso de leis de incentivo, dá para aumentar muito isso, sem gastar dinheiro do município. Eu quero ter, até acabei não falando, eu quero ter uma diretoria dentro da prefeitura só para cuidar de leis de incentivo. Só para deixar dinheiro que está indo embora de São Carlos, que poderia estar aqui investindo em projetos sociais, em ONGs, que eu acabei esquecendo de falar. Para algumas das leis de incentivo, você destina direto para a ONG. Elas passam por aprovação ou em Brasília ou em São Paulo, dependendo da lei, você destina direto para a ONG. Então, em resumo, é isso. E aí, dentro do esporte, você tem as atividades de competição. Então, aqui em São Carlos, nós temos o SESI, por exemplo, que tem
esportistas que vão para as Olimpíadas, né? O pessoal de triatlon. Então, assim, é um trabalho muito bem feito, que eles têm um trabalho desde a base até a competição. Então, São Carlos tem um potencial enorme nisso. Aqui, São Carlos é muito boa no esporte e a gente pode trabalhar muito melhor esse potencial, tendo mais investimento. Mário, agradecer sua presença. Vou dar um tempinho para você finalizar, viu? Obrigado por estar Obrigado, Branco. participando aqui do nosso Pode Tudo. E você está bem preparado, viu? Obrigado. Foi um prazer. Foi muito bem. Fica à vontade agora para... Obrigado. Para dar as palavras finais. Palavras finais. Legal. Branco, quero te agradecer a todos que acompanharam aqui a entrevista, investiram seu tempo em me conhecer um pouquinho melhor. Eu quero deixar para vocês uma mensagem de esperança. Esperança de que é possível a gente ter uma São Carlos muito superior do que a gente tem hoje. A gente pode colocar gente técnica, gente competente. Isso é possível da gente fazer dentro da política de São Carlos. A gente tem que trazer novas práticas, colocar uma gestão muito boa para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. A gente tem que usar a tecnologia a serviço do povo. Então eu quero convidar vocês a me seguir nas redes sociais, Mário Casale no Instagram, Mário Casale 30 no Facebook e no TikTok. Segue lá. E se você quer ver essa mudança acontecer, se você gostou dessa entrevista, do nosso projeto, eu te convido a participar sendo um voluntário. Entre em contato com a gente, ajude a divulgar, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer a transformação de São Carlos. Obrigado. Gente, esse foi mais um Pode Tudo. Hoje batemos um papo aqui com Mário Casale, pré-candidato a prefeito de São Carlos. Tenham todos uma noite abençoada. E amanhã, gente, tem Prosa com Café. A partir das 9 da manhã nós vamos receber aí o Vitor Jimenez, repórter lá da Clube. Olha que maravilha. Legal. Um abraço a todos. Obrigado, Mário, mais uma vez. Obrigado, Branco. Tchau, gente. Tchau, tchau.